O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tiago Maior, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum. E nesse domingo, a liturgia da igreja nos apresenta duas parábolas. Lembrando que nós estamos ouvindo o terceiro discurso de Jesus no Evangelho de São Mateus, que trata justamente sobre as parábolas. Hoje nós ouvimos a parábola do do tesouro escondido e da pérola preciosa. Vale ressaltar que Jesus muito pregava, ele muito ensinava em parábolas, ou seja, aqueles contos que ele usava a realidade simples daquelas pessoas, da sua vivência, do seu dia a dia, mas para explicar uma realidade muito maior. Por que Jesus faz isso? Porque Deus é simples e para compreendê-lo, para acolhê-lo, é necessário que nós sejamos pequenos, que nós sejamos humildes. É por isso que muitos poderosos, muitos corações orgulhosos, muitos corações soberbos, não têm Deus no coração. Porque para fazer a vontade de Deus, para entender aquilo que Deus quer de cada um de nós, é necessário essa virtude, a virtude da humildade, que é a base da nossa vida espiritual. Pois bem, a parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa, elas tratam praticamente da mesma realidade. Veja bem, um homem encontra um campo e naquele campo, do nada, ele não estava procurando, ele encontra um tesouro escondido. O que ele faz? Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo por causa daquele tesouro. Ele poderia ter roubado aquele tesouro, ter carregado, mas ele não fez isso. Ele resolveu fazer de uma forma legal, comprar aquele terreno. E a pérola preciosa? Já era um homem que estava procurando uma pérola preciosa para comprar, até que um dia ele encontra aquela pérola. Então ele vende também tudo o que tem para adquirir aquela pérola. E assim Jesus faz a comparação com o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus, diferente daquilo que muitos teólogos modernos ensinam, não é uma realidade neste mundo em que nós vivemos. É uma realidade escatológica, uma realidade futura. É a participação da felicidade de Deus,
da vida íntima de Deus. É para isso que nós fomos criados. Esse é o nosso fim último, sermos santos porque Deus é santo, e santidade é essa vida de intimidade com Deus. Então, bem-aventurado, felizes são aquelas pessoas que descobrem isso já nesta vida. Mas nós sabemos que toda escolha, ou quando nós descobrimos algo que realmente vale a pena na nossa vida, é necessário toda a renúncia, é necessário todo o sacrifício, assim como esses compradores que foram capazes de vender tudo aquilo que eles tinham, ou seja, deixaram tudo para trás para obter aquilo que é precioso. Nós também precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, renunciar tudo aquilo que nós temos, seja as realidades mundanas, que não condiz com nenhuma pessoa humana, muito menos para um cristão, para um católico, seja muitas vezes certos sacrifícios que Deus vai pedir para cada um de nós, conforme a sua vontade. Por exemplo, na minha vocação ao sacerdócio, eu tive que deixar muitas coisas para trás, a começar pela minha família. Independente se meus pais gostaram ou não, eu precisava fazer a vontade de Deus. Então aqui eu tive que renunciar àqueles que eu mais amava. E assim é na vida também de cada um de nós. Nós sabemos muito bem, que eu já disse, né, o que é esse tesouro escondido. E nós temos também o mapa para chegarmos a esse tesouro, que é justamente os sacramentos. Então, buscar ter uma vida sacramental, isto é, confessar-se com uma grande frequência, comungar, fazer boas comunhões e assim por diante, compreender os 7 sacramentos. E depois, a vida de oração, nós precisamos rezar. Quem não reza não estará no reino de Deus. Depois, rezar com a palavra de Deus. A igreja, tudo aquilo que a igreja dispõe para nós, para a nossa salvação, tudo isso é o mapa para nós chegarmos a esse tesouro. Mas o que falta para nós chegarmos até ele? O que falta é aquilo que Santa Teresa de Ávila nos ensina. Ela dizia o seguinte: importa ter uma muito determinada determinação, custe o que custar, aconteça o que acontecer, suceda o que suceder, ainda que o chão se afunde, é preciso escolher sempre de novo a cada dia. Então, muitas vezes, é algo que eu sempre digo, né? Nós sabemos o que deve ser feito, nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, porém nós ainda não decidimos em realizá-las na nossa vida. Por isso que o que falta em nós, como diria Santa Teresa de Ávila, é uma determinada determinação. Eu preciso escolher pela santidade, eu preciso optar em lutar contra os meus pecados, contra as minhas misérias, contra as minhas tendências. Eu preciso amar mais as pessoas, principalmente aquelas pessoas que eu tenho mais dificuldade. Eu preciso procurar fazer a vontade de Deus em tudo na minha vida. Eu preciso amá-lo tudo. É o próprio Cristo que vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e o resto tudo virá por acréscimo se for necessário. Olha a oração que nós rezamos, a oração inicial, né? Que nós possamos utilizar de uma forma prudente aqueles bens que passam, para assim abraçarmos os bens que não passam, que é justamente os bens eternos, a salvação, a santidade. Depois São Gregório Magno vai dizer o seguinte: se considerarmos quais e quantos bens nos são permitidos para o céu, tudo o que há na terra teremos como desprezível, porque toda a riqueza da terra, comparada com a felicidade do céu, mais do que benefício, é desgosto. Ah, se nós soubéssemos, né, o que nos espera no céu, nós largaríamos tudo para viver logo o céu. Para vocês terem uma ideia, os grandes santos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, os santos místicos, a maior vontade que eles tinham era justamente morrer logo. Então não era provocar a morte, porque isso é um pecado gravíssimo, mas é que o momento da morte chegasse, porque eles sabiam que ali sim eles iriam entrar na vida. Por isso que ela dizia: não morro, entro na vida. E faleceu jovem. Se vocês olharem vários santos,
faleceram jovem, porque o coração não aguentava mais, queria estar cada vez mais próximo com nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado passado faleceu um grande bispo, que é uma referência para nós padres e para o povo brasileiro, Dom Henrique Soares, bispo de Palmares. O irmão dele, que é médico, disse que ele também, pegou o Covid, fez aquele tratamento e acabou se recuperando. Mas o Dom Henrique não quis tomar aquele remédio. Ele quis sofrer todo esse processo de uma forma natural. E ele dizia: eu não quero atrapalhar os planos de Deus. Então aqui que eu quero dizer para vocês, não é que ninguém deva cuidar da saúde, não é isso. Mas é que muitas vezes nós não podemos temer a morte, porque a morte é esse encontro definitivo que nós teremos com Deus. É onde nós iniciaremos essa vida que nunca mais terminará, que é o nosso fim último, a vontade de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, busquemos cada vez mais esse tesouro, essa pérola escondida que é Deus, que nós já conhecemos, mas precisamos nos decidirmos por Ele. Conta-se uma história que havia um mendigo que sempre vivia no estado de miséria, em cima de um monte, sempre pedindo, e acabou falecendo naquela situação. Resolveram enterrá-lo ali mesmo, naquele monte que ele estava. Mas ao mexer naquela terra, eles descobriram um grande tesouro valioso. Então o tesouro estava sempre ali diante dele, mas ele não sabia, ele não procurava. Então Jesus sempre está diante de nós, mas nós muitas vezes não procuramos, nós muitas vezes não o buscamos como esses compradores. Então tenhamos coragem, busquemos cada vez mais o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.